Boa noite, graça e paz, amém? Amém? Amém. É um grande prazer estar mais uma vez reunido com vocês. Essa noite eu gostaria de compartilhar um pouco de uma porção que o Senhor há muito tempo atrás me entregou. Nós iniciamos o culto dessa noite, né, com o irmão Gerias, e na citação bíblica fala-se sobre conhecer a Deus, sobre adorarmos o que conhecemos. Na continuidade, nós também louvamos através de canções que nos contam um pouco sobre quem Deus é. E é bem certo que, a depender da sua trajetória, a depender de que momento da sua caminhada cristã você está, você já conhece algumas características magníficas da parte de Deus. O nosso Deus é de fato um Deus lindo. O nosso Deus é de fato um Deus tremendo, um Deus santo, um Deus fiel e um Deus cujo amor nos constrange todos os dias. E todos nós sabemos do sacrifício na cruz do Calvário, o significado daquele sacrifício para a nossa vida. Nós sabemos que a nossa vida nessa terra também é apenas uma passagem. Nós somos conscientes, eu acredito que somos também unânimes, que o nosso destino, o nosso alvo é o céu. E é bem certo que, diante de todas essas características, diante de todos esses atributos, o Senhor não precisaria mais provar do seu amor por nós, mas Ele insiste em provar dia após dia do seu amor. E o amor de Deus nos faz acessar, à medida que o recebemos como nosso Pai, como nosso Senhor. O amor do Senhor nos faz acessar algumas promessas, a promessa da salvação, a promessa da eternidade. Mas o amor do Senhor também nos faz acessar promessas que são individuais. Promessas que elas foram feitas para você, promessas que visam um propósito, cujo destino é a sua vida. E quantos aqui já receberam promessas assim da parte de Deus? Só para eu ter uma noção, levante a mão. Uma promessa muito específica, de um propósito muito específico. Bem certo que cada um aqui presente, em algum momento, já recebeu uma promessa. E é muito bom receber uma promessa de algo bom, óbvio. Ao longo da vida, nós recebemos promessas diversas. Quando criança, talvez é uma promessa de taca. Quando adulto, é uma promessa de emprego. E o Senhor também entra no rol das promessas. O Senhor nos faz promessas. E é muito bom receber uma promessa da parte de Deus. E é muito bom receber a promessa, mas também é melhor ainda ver essa promessa sendo concretizada. Quando a gente pensa em receber uma promessa da parte do Senhor, imediatamente nós pensamos na realização dessa promessa. Mas tem algo entre receber da parte de Deus e ver cumprido da parte do Senhor que nós negligenciamos e nós evitamos, que é a espera. É esse recheio entre Deus falou que vai fazer e Deus fez. A espera é uma palavra que causa arrepio em algumas pessoas. Confesso que eu sou uma delas. Não é fácil esperar, principalmente quando nós não sabemos quanto tempo devemos esperar. Quando não sabemos também o que nos aguarda enquanto esperamos. E quando você lê, por exemplo, Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé, tem um versículo específico que nos causa um certo susto, um certo temor, que muitos daqueles personagens receberam promessas da parte de Deus, eles morreram e não viram essas promessas se cumprirem. Essas promessas foram se cumprir gerações e gerações depois deles. Então, pensando sobre algumas das promessas que o Senhor me fez, pensando também sobre as promessas que o Senhor fez para as pessoas que estão aqui presentes,
Há um tempo atrás, num momento muito difícil, o Senhor me entregou essa porção. Uma porção que me confrontou, uma porção que me consolou e que eu espero que, de certo modo, acalente também o seu coração. Porque, sejamos francos, esperar não é fácil. Você imagina que é muito bom quando você vai fazer uma receita. Eu gosto muito de fazer receitas de doces, por exemplo. É muito bom você ser guiado por uma receita, é muito bom você ser guiado por uma instrução. Você tem noção da quantidade, você tem noção do que você precisa usar. Você tem noção de quanto tempo aquilo vai ficar no forno ou na panela. Mas, muitas vezes, quando o Senhor nos faz promessas, junto com essas promessas não vem o livro de instruções. Quando Deus, por exemplo, disse para Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele iria mostrar, o Senhor não disse qual terra seria, o Senhor não disse quais desafios Abraão enfrentaria. Mas Abraão simplesmente obedeceu. E as promessas de Deus em nossas vidas são muitas vezes assim: eu vou fazer isso e aquilo, eu vou te levar para tal lugar e através de você tal e tal coisa vai acontecer. Como? Não sabemos. Que hora? Também não sabemos. E por isso, nessa noite, nós vamos trabalhar um pouco de algumas lições preciosas que alguém na Bíblia recebeu. Uma pessoa que na Bíblia recebeu uma promessa da parte de Deus. E essa pessoa é um jovem, como todos aqui, e o seu nome é Davi. Todos nós sabemos um pouco da trajetória do rei Davi. Por isso eu vou pedir para vocês abrirem as Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 23. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 17 até o versículo 23. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000 e visitará teus irmãos a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi, então, de madrugada, se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha, subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Amém? Por enquanto, só até aqui. Pois bem, nós sabemos que o jovem Davi era o menor de sua casa. E nós sabemos que, àquela altura do campeonato, Davi também já tinha recebido uma promessa da parte de Deus. A promessa é de que ele seria o próximo, o futuro rei de Israel. Mas aqui nós percebemos que, embora ele já tivesse recebido essa promessa, obviamente que essa promessa ainda não havia se concretizado na vida dele. E o que nós podemos extrair inicialmente, sobretudo desse momento específico? Nós precisamos entender quem era Davi nesse momento específico. Davi era um pastor de ovelhas.
Davi não somente era um pastor de ovelhas, Davi também era o pajem de armas de Saul, como também era o seu músico particular, já que quando o Espírito de Deus saiu de Saul, ele era atormentado por espíritos malignos. Então, toda vez que Davi tocava a harpa, ele se aliviava. Então, nós percebemos que no tempo de espera na vida de Davi, ele é alguém que desempenha mais de uma função. Ele é pastor de ovelhas, isso significa que ele trabalha gerindo parte da provisão da sua família. Ele é um pajem de armas do rei Saul. Ele é também o seu músico particular. Nós entendemos, então, inicialmente, que a espera de Davi em Deus em relação à promessa não é uma espera inativa. Nós entendemos que a promessa do Senhor em nossas vidas não valida e não legitima uma espera inativa. Não justifica o comodismo, não justifica a preguiça, não justifica o ócio, não justifica o desperdício de tempo. E é muito interessante que, a princípio, todas essas funções que Davi desempenha não combinam com a promessa que o Senhor fez. Como pode a função de um pastor de ovelhas combinar com a função de um rei dentro de um palácio? Mas mesmo assim, Davi, ele se ocupa daquilo que é confiado a ele para fazer. Então, nós entendemos inicialmente que a espera de Davi no Senhor não é qualquer espera. É uma espera acompanhada de ocupações. E quem sabe, Davi, assim como nós, muitas vezes questionamos o nosso momento atual baseando na promessa futura de Deus. Nós tentamos encontrar algum sentido entre o que Deus prometeu que vai fazer futuramente, baseado no que eu estou fazendo agora. E a realidade é que muitas vezes nós não conseguimos encontrar essa congruência. Nós não conseguimos encontrar um sentido, nós não conseguimos encontrar um significado. Mas eu admiro Davi porque, independente da incongruência, independente da falta de significado, independente da falta de sentido, Davi faz com excelência tudo que é lhe confiado para fazer. Davi, à semelhança de José, trabalha como se ele estivesse sempre no último lugar antes de receber. Você para pensar um pouco na vida de José, que José foi da casa de Potifar para uma prisão, e ele não fez nada de errado para ir para a prisão. Ele foi para a prisão como consequência da sua obediência e fidelidade a Deus. Mas a Bíblia também conta que em todos os lugares que ele estava, o Senhor era com ele. De maneira que não importa a circunstância, ele sempre prosperava e levava à prosperidade, mesmo no pior cenário da opressão, que nesse caso era uma prisão. Você consegue entender que a semelhança desses dois personagens é porque eles trabalhavam com tamanha excelência naquilo que Deus entregava em suas mãos, que o comportamento deles era como se eles sempre estivessem no último lugar antes da promessa acontecer. Eles se comportavam como se eles sempre estivessem prestes a receber de Deus, embora eles não soubessem quando iam receber. E muitas vezes nós estamos tratando os nossos dias de espera como mais um dia, como mais um tormento, e é mais um lamento. E quem sabe, precisamos mudar a perspectiva para viver cada dia com excelência, de maneira a entender que é menos um dia para o grande dia que o que o Senhor prometeu fazer vai acontecer. Nós precisamos, a semelhança de Davi, a semelhança de José e de tantos outros personagens, começar a tratar o lugar de espera que estamos como se sempre fosse o último lugar que estamos pisando antes de pisar na terra que o Senhor nos confiou, antes de pisar na terra que o Senhor nos prometeu. Então, nós precisamos incutir em nosso coração, incutir na nossa mente que o tempo de espera não pode validar, não pode justificar de forma alguma a inatividade.
não pode justificar de forma alguma um ego inflado. Nós precisamos entender a semelhança de como Davi certamente entendeu, que a promessa de Deus para nós, ela não é um fim em nós mesmos. E isso começa a ser revelado na vida de Davi, nesse episódio específico que acabamos de ler. Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai, e a Bíblia também conta no versículo 15 que ele ia e voltava de Saul. E quando seu pai chega para Davi e diz: toma, peço-te esse alimento, leva para os teus irmãos e me traga a notícia deles, a Bíblia fala que já no dia seguinte, pela madrugada, Davi se levantou, entregou as ovelhas para outra pessoa, deixou as ovelhas na responsabilidade de outra pessoa e partiu para o arraial. Como eu disse inicialmente, a essa altura aqui do campeonato, nessa história, Davi já havia recebido uma promessa, e não era qualquer promessa. Ele seria um rei. E na qualidade de rei, ele governaria não somente sobre os cidadãos de Israel, mas inclusive sobre os de sua casa, inclusive sobre os seus pais, inclusive sobre os seus irmãos. Mas embora a promessa viesse carregada de todo esse glamour, a promessa viesse carregada de todo esse brilho, ainda assim, Davi entende que a promessa não o isenta da obediência. Davi entende que para o que ele vai receber, há mais valor em aprender a servir do que ser servido. E é por isso que ele obedece pronta e imediatamente ao seu pai. E ele o faz com pressa, porque, como dito anteriormente, tudo o que Davi fazia, ele fazia com excelência. E é muito interessante porque quando Jessé manda Davi ao arraial, Davi chega exatamente no momento em que Golias está lançando o seu desafio diário. Exatamente no momento em que Golias está afrontando o povo de Israel. Davi poderia ter chegado em qualquer outra hora do dia, mas ele chega exatamente nesse episódio, quando Golias está afrontando o povo de Israel. Então você começa a perceber que a espera ativa de Davi o conduzia a uma vida de obediência. E a obediência em Deus, enquanto esperamos a concretização da promessa, ela não gera acasos. A promessa, a obediência, ela gera providências. A obediência, ela não gera casos, a obediência gera providência. Jessé achava que naquele momento estava apenas mandando o seu filho para levar alimento para os seus outros filhos, mas Jessé, sem saber, também estava mandando para todo Israel o livramento. E foi um livramento porque a obediência de Davi foi pronta e imediata. Davi entendia qual era o valor de servir. E precisamos, durante a espera, entender qual é o valor de servir. Precisamos, durante a espera, dia após dia, cultivar o servir. Não porque queremos barganhar com Deus o adiantamento da promessa, não porque queremos ver acontecer e que se eu fizer mais para Deus vai acontecer mais depressa, não. Nós precisamos servir dia após dia, entender o valor de servir mais do que ser servido, para que não venhamos nos perder do propósito da promessa. Muitos são os que se perdem ao longo do caminho, antes de receber a promessa, mas muitos são os que se perdem depois de recebê-la. Porque se perdem do propósito da promessa. E nós precisamos entender que a promessa ela não é um fim em si mesmo. Que a promessa ela não termina quando você está sendo honrado. A promessa termina, aliás, ela se multiplica quando, através da honra que você recebe, outras vidas são honradas. Através da salvação que te alcançou, outras vidas são salvas. E Davi entende o valor de servir. E é por isso que ele está exatamente no momento em que Golias está afrontando o povo de Israel. A obediência de Davi gerou a providência. E nós precisamos, dia após dia,
valorizar a espera ativa, nós precisamos dia após dia valorizar a obediência e nós precisamos dia após dia nos portarmos como providências. E é interessante porque Davi chega exatamente nesse momento e quem sabe se ele tivesse encarado a situação sob uma outra perspectiva, talvez ele se achasse um azarado. Porque ele poderia estar naquele lugar em qualquer outro momento do dia. E muitas vezes, quando levamos uma vida de obediência, a nossa tendência é andar um pouco equivocado com alguns eventos que se sucedem na nossa caminhada. A nossa tendência é julgar que a nossa obediência a Deus está nos fazendo ser um atrativo de problemas. Quem sabe Davi naquele momento poderia se sentir assim, poxa, tanto dia, tanto momento para esse gigante aparecer exatamente quando eu chego. Mas nós precisamos confiar dia após dia no Senhor para entender e nos posicionarmos de forma convicta, nos posicionarmos com fé, de maneira a saber que quando obedecemos ao Senhor, nós não somos os atrativos de problemas, nós somos os portadores de soluções. Nós somos aqueles que o Senhor envia como providência, nós somos aqueles que o Senhor envia como livramento. Mas para isso nós precisamos obedecer pronta e imediatamente, entendendo também o valor de servir. Porque a promessa, ela não nos isenta da obediência. E na sequência, quando Davi chega e Golias está lançando aquele desafio, o exército se apavora. Os homens ficam apavorados. O pavor em Israel naquele momento é coletivo. É um homem só afrontando todo um povo. A Bíblia fala, no versículo 24, porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o feriu, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará franca a casa de seu pai Israel. Esse segundo momento, nesse episódio específico na vida de Davi, revela outra lição preciosa em relação à promessa de Deus nas nossas vidas. Primeiro, nós precisamos perceber que todos ali estão completamente apavorados, de forma que eles começam a fugir. E quando você para analisar o texto, eles não estão fugindo de um ataque, eles estão fugindo de uma ameaça. Tamanho foi o pavor, a pressão psicológica que aquele gigante conseguiu impelir do povo no exército de Israel. Que eles estavam fugindo não de um ataque, mas de uma ameaça de ataque. E diante de tantas figuras que podiam fugir, os que estão fugindo são soldados. Mas Davi ali, enquanto o pavor coletivo tomou conta do ambiente, Davi houve uma conversa entre alguns soldados. E essa conversa é que o rei recompensaria a pessoa que se prontificasse a lutar contra Golias e o vencesse. E não só isso, né? O rei daria sua filha em casamento, como também o rei faria franca a casa desse homem Israel. Isso significa que a família daquele rapaz, daquele homem, não pagaria mais impostos. Era uma super recompensa. E era essa a conversa que estava tendo entre os soldados de Israel. Mas veja só, há muitos dias, Golias já estava proferindo aquelas ameaças. Há muitos dias também, as recompensas que Saul anunciou já eram de conhecimento do povo de Israel. Mas quem se interessou pela recompensa não foram os soldados. Quem se interessou pela recompensa foi Davi. Foi um pastor de ovelhas. E é muito interessante porque Davi ouve aquela conversa, só que para ele ter certeza do que ele está ouvindo, lá no versículo 26,
ele vai até aqueles homens e ele pergunta mais uma vez: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Ele ouviu uma vez, mas depois ele mesmo se inseriu na conversa. Rapaz, que história é essa? O que o rei Saul vai dar como recompensa a quem enfrentar? E ele ainda é afrontoso, porque ele diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu não sei se você entendeu, mas nós estamos diante de um pastor de ovelhas que não se distrai pelo pavor coletivo de um exército treinado, de um exército que recebeu treinamento militar. Os que estavam, em tese, preparados eram os que estavam apavorados. Mas aquele que veio de um campo cheio de ovelhas estava interessado no que ele poderia receber se ele enfrentasse aquele gigante. A lição preciosa que o Senhor quer nos entregar através dessa atitude de Davi é que no cenário do que Deus vai fazer através de nós, você não pode fazer da promessa um aferidor de perdas. É certo que muitos estão ficando pela caminhada, muitos estão desistindo da fé, muitos estão abandonando a cruz, porque passaram a dar mais valor ao que tem que perder do que aquilo que vão ganhar. É impressionante como as renúncias, é impressionante como negar-se a si mesmo tem sido muito mais dolorido do que a consciência da eternidade. E não no céu. Precisamos dar valor mais ao que temos a ganhar com Deus do que aquilo que temos que perder por consequência da obediência. Naquele momento, aqueles homens estavam muito mais temerosos pelo que eles podiam perder. Davi, naquele momento, está mais interessado no que ele tem a ganhar. Não podemos fazer da promessa que o Senhor nos deu, nos faz, um aferidor de quantas perdas temos que sofrer. Nós temos que focar no soberano prêmio da vocação em Cristo Jesus. Quantos e quantos, infelizmente, atualmente, nesse período em que a hipergraça está sendo pregada, a mensagem do Calvário tem sido abandonada. Tem colocado mais peso naquilo que precisa ser abandonado do que na eternidade que pode ser conquistada. Quantos e quantos têm valorizado e têm temido mais as perdas do que os ganhos? Nós precisamos ter em mente todos os dias o que nós temos a ganhar, muito mais daquilo que temos a perder. Se nós abrirmos os noticiários, o Instagram e toda e qualquer rede social, nós vamos nos deparar com um mundo em cenário de guerras. E mais que isso, nós vamos nos deparar com um mundo que testifica que essa palavra é fiel, que ela se cumpre. E se ela se cumpre, os tempos não vão melhorar. Os tempos vão se tornar cada vez mais difíceis. O ódio vai se instaurar contra a igreja de forma que teremos que lembrar com firmeza e com convicção do que vamos ganhar. Para que jamais venhamos considerar que a aprovação do mundo tem mais valor. Que a aprovação do mundo, que manter a reputação com o mundo, é melhor do que a eternidade com Deus. Nós precisamos nos lembrar todos os dias, enquanto esperamos no Senhor, que o valor dos ganhos em Cristo supre todas as dores presentes. É lindo quando abrimos em Apocalipse, a despeito de todos os eventos que vão acontecer, que podem nos assustar. Quando a Bíblia fala que não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Mas quantos estamos, não como Davi, mas como aqueles soldados, nós estamos completamente apavorados. Nós estamos pensando muito mais no que temos a perder
do que aquilo que temos a ganhar se obedecermos. Nós estamos pensando muito mais naquilo que temos que sacrificar, temos que renunciar. E não estamos considerando o maior sacrifício que já foi feito por nós. A promessa não pode e a promessa não deve ser um aferidor de perdas. Que nas batalhas em que somos colocados na linha de frente possamos ter em mente todos os dias. Não apenas o que temos a perder, mas principalmente o que temos a ganhar. E como o que vamos ganhar vai servir de benefício à nossa casa, assim como serviria para a casa de Davi. Como o que temos a ganhar vai servir de bênção, não somente para a sua vida, mas para a vida de todos à sua volta. A promessa, ela não é um aferidor de perdas. E na sequência, nós percebemos que no meio daquele diálogo em que Davi está interessado nas recompensas que irá receber se enfrentar aquele gigante filisteu, aparece um personagem de nome Eliabe. No versículo 28 diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. A primeira informação desse versículo, de certa forma, nos entristece. Porque essas duras palavras não foram faladas por um desconhecido de Davi, mas sim por seu irmão mais velho. Pela pessoa que, inclusive, seria beneficiada pela obediência de Davi, porque se Saul faria franca a sua casa Israel, isso significa que Eliabe também sairia beneficiado. Eliabe também não pagaria mais impostos. E essa afronta, essa patente humilhação, vem do seu irmão. Mais que isso, vem de uma pessoa que testemunhou o momento em que Davi recebeu a promessa. Porque quando Samuel vai ungir a vida de Davi, ele não fez em particular. Ele fez diante de todos os seus irmãos. Essa informação está em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Ou seja, Eliabe sabia que Davi havia recebido uma promessa. E fica muito claro pelas duras palavras de Eliabe contra Davi, que apesar de Eliabe saber da promessa sobre a vida de Davi, ele não cria nessa promessa. Ele não cria no que Deus havia prometido ao seu irmão mais novo. E é interessante que a postura de Davi na sequência é de dizer para ele: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Versículo 30. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. Na sequência, Davi não discute com Eliabe. Na sequência, Davi dá as costas e segue o seu caminho. Na realidade de quem recebe uma promessa como a que Davi recebeu, uma promessa que significa muitas vezes livramento, uma promessa que significa muitas vezes salvação, é que tudo que você vai ter para te sustentar é a fidelidade do Deus que te prometeu, e não a validação daqueles que testemunharam você recebendo a promessa. Davi entende que ele não precisa da fé de Eliabe em relação àquilo que o Senhor prometeu. Davi entende que ele não precisa da validação do seu irmão mais velho, ainda que fosse o seu irmão, em relação àquilo que o Senhor disse que ia fazer. E muitas vezes a realidade de quem aceita Jesus, muitas vezes a realidade de quem recebe uma promessa da parte de Deus, cuja promessa tem por fim alcançar a família, alcançar os seus,
é de receber daqueles que podiam me encorajar e estimular o desencorajamento. É receber daqueles que poderiam motivar a desmotivação. E sabe, precisamos focar que mais importante do que a validação ou a motivação daqueles que podem nos ajudar é a fidelidade daquele que nos prometeu que ia fazer. Você para pensar que aquela promessa na vida de Davi beneficiaria sua família. E não à toa, alguém da sua família está o desestimulando a prosseguir sendo fiel a Deus e obediente à sua palavra. E sabe, meus queridos, a realidade muitas vezes, principalmente se você não tem uma família 100% cristã, é que quanto mais você busca Deus, quanto mais você se dedica a conhecer o Senhor, quanto mais você tem uma vida transformada, parece que mais difíceis as coisas começam a se tornar dentro da sua casa. É uma triste realidade que muitos jovens vivem. Uma realidade que, inclusive, eu vivi. E parece que essa jornada de obediência não faz muito sentido. Como é que eu estou buscando cada vez mais a Deus, orando pela minha família, orando pelos meus pais, orando pela libertação, pela salvação da minha casa, e as próprias pessoas de dentro da minha casa me desestimulam, me desencorajam a permanecer nesse caminho, tal como Eliabe estava fazendo com Davi. Você precisa entender que, na perspectiva humana, isso realmente não faz muito sentido, mas faz todo sentido na perspectiva espiritual. Um dia desses eu recebi uma mensagem de uma grande amiga e intercessora. E eu chorei muito quando eu recebi aquela mensagem. Porque certamente era algo que eu gostaria de ter recebido quando eu era mais nova. É uma mensagem muito simples, mas que me tocou profundamente, porque me fez relembrar das coisas que eu passei em casa, das coisas que a minha família também passou. E a mensagem dizia assim: você é quem toda uma linhagem estava esperando nascer. Por isso que as coisas são tão difíceis. Não desista. E sabe, o Senhor me traz aqui nessa noite para te dizer isso também. Você é quem toda uma geração, é quem toda uma linhagem estava aguardando nascer. E é por isso que o inimigo tem tanta sede contra a sua vida. E é por isso que dentro da sua própria família, pessoas têm se levantado contra você. Porque o inferno sabe, talvez você ainda não, que uma alma a mais no céu é menos uma no inferno. E é tudo isso que o inimigo não quer. É tudo isso que ele abomina. E é por isso que quanto mais você se dedica, é por isso que quanto mais você se esforça, é por isso que quanto mais você se posiciona e obedece, as coisas tendem para se tornarem mais difíceis. Não é porque você esteja fazendo algo errado, é porque você está no caminho certo. É porque o inferno e o inimigo, eles abominam a ideia de alguém que será um ganhador de almas para Cristo. Por isso, não desista. Quem sabe muitos Eliabes ainda vão se levantar contra a sua vida. Mas lembre-se que mais importante que a validação de Eliabe é a fidelidade de Deus. E o Senhor é um Deus que é fiel e que Ele cumpre com o que prometeu. E por isso que Davi ignora Eliabe, Davi permanece em seu caminho. E isso demonstra que a promessa não nos isenta da obediência, a promessa ela não é um aferidor de perdas. Isso também nos mostra que a promessa é o que reforça a nossa identidade em Deus. E muitas vezes, diante desses Eliabes que se levantam, a nossa tendência é esquecer quem fomos chamados para ser. A nossa tendência é esquecer o valor que temos, não pelo que fazemos,
não pelo que somos, mas por quem fomos criados. Eu estava um dia desses em uma rede social e apareceu um vídeo de uma exposição de arte na Europa, uma dessas exposições bem famosas em que vários pintores de renome competiam entre si fazendo retratos, né, de rostos humanos. E aí o vídeo focou em um retrato específico. Eu sou uma leiga das artes, eu não sou especialista, mas assim, horroroso. Né? A minha filha de 4 anos faria muito mais bonito. Mas tem uma informação interessante sobre esse retrato horroroso, era Picasso que estava fazendo. Sabe que vocês já devem ter visto, com certeza, que existem algumas obras de arte que a impressão que a gente tem é que a pessoa abriu vários potes de tinta, jogou com raiva, assinou 5 milhões de reais. Tem quem pague, não é verdade? E quando a gente analisa, partindo mais uma vez de uma leiga, alguém que não é uma crítica das artes, a nossa tendência é julgar segundo o que nós estamos vendo. É desengonçado, é feio, é sem nexo. É doido quem dá 10 milhões nisso aqui. Mas o que torna aquela obra tão preciosa? Não é apenas o conteúdo dela, é o artista que assinou. E muitas vezes nós somos como esses quadros. Muitas vezes nós somos como essas pinturas diante de Eliabes da vida, sem sentido, sem nexo, desengonçados. Mas quem nos assinou foi o Senhor. E nisso está o nosso valor, é não nos esquecermos quem é o artista por trás de nós. Muitas vezes somos convencidos pelo que os Eliabes da vida têm a julgar ao nosso respeito e esquecemos completamente quem é o artista por trás das nossas vidas. Você para pensar em Gênesis que quando Deus foi nos criar, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Isso significa que Deus não estava pensando em você quando te criou. Deus não estava pensando em mim quando me criou. Deus estava pensando nele mesmo. Como é que você pode dar errado? Se você foi criado dessa forma. Se Deus criou você pensando nele mesmo, como você pode dar errado? Como que Eliabe fala pode ter mais valor do que aquilo que Deus pensou quando te criou? Nele mesmo. Todas as vezes que a sua identidade for questionada pelos Eliabes, por pessoas que têm significado para você, porque acredite, são pessoas que têm significado para nós. Não são desconhecidos, não são estranhos. São pessoas que nutrimos expectativas. Lembre-se que talvez você seja esse quadro desengonçado, sem sentido. Ah, mas você tem muito valor, porque o artista por trás dessa obra é Jesus. E o nosso valor está em quem nos criou, que foi o Senhor. Então entendemos que a promessa não nos isenta da obediência, não é um aferidor de perdas, é um reforço de identidade. E a promessa de Deus também, ela evidencia a plenitude e a suficiência do que Deus nos confiou. Porque depois dessa discussãozinha com Eliabe, Davi pede para ser apresentado diante de Saul. E quando Davi é apresentado diante de Saul, Saul apela para algo que muitos apelam quando vão nos julgar. Pela pouca idade, pela inexperiência, pela falta de currículo, pela falta de preparo. Saul diz assim para Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu é ainda moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Você percebe que, nesse momento, Saul está fazendo uma comparação
entre Davi e o seu oponente. Sobre Davi, o que ele tem a dizer? Só coisa ruim. Você é muito novo, você é inexperiente, e esse rapaz que você quer enfrentar é um perito de guerra. Mas Davi continua naquela conversa. Uma vez que Davi já entendeu a sua identidade, uma vez que Davi já entendeu o valor da recompensa, o valor da obediência e o valor do servir, Davi diz assim: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Assim feriu teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Você percebe que quando Davi vai contra-argumentar com Saul, ele não usa daquilo que ele não tem. Porque quem sabe aquela altura do campeonato, quando Saul diz: Davi, você não tem nenhuma experiência na guerra, Davi poderia dizer: mas eu sou o seu pajem de armas. Eu carrego as suas armas todos os dias. Eu sei para que serve um arco, eu sei para que serve uma lança. Eu sei qual é o mais adequado para derrubá-lo. Eu já montei aqui na minha cabeça algumas estratégias, mas não. Davi se vale daquilo que ele vivia no anonimato. Davi se vale daquilo que ele vivia todos os dias enquanto não tinha plateia para assistir. Davi se vale das experiências diárias que Deus concedia a ele no secreto do campo com as ovelhas. E por isso ele diz: olha, tudo bem, eu sei que eu sou inexperiente, mas eu já matei um leão e um urso. E se você para pensar, o que é um leão e um urso diante de um gigante? É o mesmo que nada, só que Davi entendia qual era o valor das experiências que Deus havia proporcionado a ele. E não apenas isso, Davi entendia qual era o valor dos instrumentos que o Senhor tinha dado a ele. Davi entendia que ele não deveria desvalorizar o que ele vivia no secreto. E muitas vezes estamos sendo convencidos por muitos Saúls dessa vida. É a pouca idade, é a inexperiência, é a ausência de informação, é porque você ainda não tem um diploma, é porque você ainda não tem conquistas. Mas quando você para fazer uma análise de tudo que você viveu até aqui nesse tempo de espera, você começa a lembrar que existem leões, existem ursos que você matou em campos quando ninguém estava assistindo. E você sabe que não tinha condições de vencer aquilo. Você sabe que essas pequenas vitórias diárias vieram da parte do Senhor. E elas demonstraram não a sua força, elas demonstraram a sua fragilidade e a sua elevada dependência de Deus. E é por isso que Davi se apodera exatamente daquilo que ele já viveu, não daquilo que ele não tinha. E quantos de nós estamos deixando de fazer ou de sermos instrumentos na parte de Deus em momentos decisivos como esse? Porque confiamos mais naquilo que ainda não temos do que aquilo que o Senhor já nos entregou. Porque parece pouco, parece mínimo. Quem poderia imaginar que uma pedra e uma funda traria vitória para o povo de Israel? E é interessante que Davi está tão convicto e tão certo do valor das suas experiências do secreto, das suas experiências do anonimato, que ele diz: assim como o Senhor fez com esse urso e esse leão, assim fará também contra este gigante filisteu. O exército de Israel estava enxergando aquele gigante sob a perspectiva da incredulidade. Já Davi enxergava aquele gigante sob a perspectiva da grandeza de Deus, de tal forma que para ele, aquele gigante era só mais um leão. Era só mais um urso qualquer da sua rotina de pastor de ovelhas. E quantos de nós estamos enxergando sob a perspectiva equivocada? Nós estamos vendo gigantes, quando na verdade nós deveríamos enxergá-los sob a ótica da grandeza de Deus. É só mais um daqueles que eu venci
no secreto. É só mais um daqueles que eu venci na oração. Que eu venci porque o Senhor me fortaleceu. E essa era a perspectiva com que Davi encarava aquele gigante. Então Saul talvez não tenha se convencido completamente daquele currículo de Davi. Mas ainda assim Saul disse: tudo bem, vá. Mas olha, leve a minha armadura com você. E a Bíblia fala que Saul vestiu a Davi com as suas roupas, pôs nele um capacete de bronze e vestiu nele também uma couraça. Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Você consegue entender que alguém que vive uma espera ativa em obediência, vive com uma vida alinhada com a visão, não das circunstâncias, mas com a visão divina, consegue valorizar aquilo que o Senhor deu, muito mais do que os instrumentos que os outros podem dar. Naquele momento, Saul estava oferecendo a possibilidade de Davi se proteger. Naquele momento, Saul estava oferecendo a Davi a possibilidade de atacar. Mas Davi experimenta aquilo, ele disse assim: não, não, não. Eu nunca usei isso. O que ele usava todos os dias era o que ele levaria para a batalha. Muitas vezes, nós estamos focando em como as especialidades, em como as armaduras, em como as armas que não conhecemos, que não experimentamos, podem ser mais úteis do que aquilo que usamos todos os dias e que foi o Senhor que nos deu. Mas Davi entende o valor do que ele usa todos os dias. E ele retira aquela roupa. E eu amo essa parte, porque Davi vai enfrentar Golias exatamente como Eliabe falou. O que foi que Eliabe disse sobre Davi? Por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Você parou para pensar que Deus permitiu que Davi enfrentasse Golias, não como um soldado, mas como um pastor, para que todo Israel testemunhasse que o livramento viria não nas mãos de alguém bem aparelhado para a guerra, mas alguém bem aparelhado pela fé no Senhor. E da forma como Eliabe descreveu, é assim que Davi vai se apresentar. O grande problema, muitas vezes, enquanto estamos nesse tempo de espera, é que nos negamos a nos apresentar como somos, com o que fazemos, com o que temos, porque nós queremos nos apresentar só quando dermos a volta por cima. Só quando vivermos aquele famoso glow up. Só quando as coisas melhorarem. Só quando eu tiver aquilo que dizem que eu não tenho. Só quando eu tiver bem aparelhado com tudo aquilo que criticaram que eu não tinha. Enquanto que o que Deus nos entregou nesse momento é mais que o suficiente. Precisamos valorizar o que temos. Precisamos valorizar o que fazemos e no tempo que estamos fazendo. Porque para nós pode ser insuficiente. Mas para Deus é mais que suficiente, porque foi Ele mesmo que nos confiou esses instrumentos. Então, Davi vai até um rio. Ele pega todo o seu aparelho do trabalho diário como pastor. E eu acho magnífico que ele vai até o rio e escolhe 5 pedras. E, a princípio, quando eu estudava esse capítulo, eu imaginava que as 5 pedras era para o caso dele errar a primeira, pegar a segunda, então ele estava sendo prevenido. Mas não era isso. A Bíblia vai lá nos contar em 2 Samuel 21:15 e em 1 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 8, que Golias tinha 4 irmãos.
Os nomes eram Isbi, Benob, Saf, Lami e um homem de alta estatura que a Bíblia não fala o nome. Então, ao todo, eram 5 gigantes. Isso significa que Davi já estava certo de que iria acertar aquele gigante, ele já estava se preparando para enfrentar mais 4 que porventura se apresentassem. Você entende que uma vida de uma esperativa, de uma espera que leva em conta a obediência, uma vida que leva em conta a recompensa, uma vida que leva em conta o valor de servir, é uma vida tão entregue a Deus ao ponto de estar certo da vitória muito antes de entrar no campo de batalha. E tão certo da vitória ele estava, que ele já estava se preparando para os próximos combates que podiam combinar dele derrotar Golias. E como são preciosas essas lições para as nossas vidas, para entendermos o valor do que o Senhor nos deu, para entendermos o valor do que vivemos agora. Entendermos que o que estamos vivendo agora parece não combinar com aquilo que Deus irá fazer. Porque se você parar para analisar a vida de Davi, não combinava, a princípio, ser um pastor de ovelhas, ser um pajem de armas ou ser um músico, com aquilo que Deus iria fazer. Mas esse episódio específico foi exatamente a mola propulsora do destino dele como futuro rei de Israel. E quantas vezes deixamos de estar no lugar da nossa mola propulsora para o cumprimento da promessa de Deus? Porque julgamos insuficiente o que Deus nos deu. Porque julgamos as perdas como sendo mais dolorosas do que bons são os ganhos. Porque não queremos obedecer. Porque entendemos que os acasos nos geram problemas e não providências. E precisamos ter uma vida completamente voltada para Deus, para não desperdiçar o tempo da espera, para entender quão precioso é receber da parte de Deus, mas quão precioso é conhecê-lo durante o caminho para receber. A Bíblia vai nos falar que o Senhor ele é o começo, a Bíblia vai nos falar que o Senhor é o fim, mas eu amo que quando Jesus também vai se apresentar, ele diz, eu sou o caminho. E muitas vezes não estamos valorizando adequadamente o caminho. Esse tempo que é depois de receber a promessa e antes de ver concretizada a promessa. Precisamos valorizar o caminho. Precisamos confiar no valor de uma vida em obediência. De uma vida que entende o valor que o Senhor nos deu. E mais uma vez, não baseado no que somos. Não baseado em como nos julgam, mas baseado no fato de que fomos criados por Ele, que temos a assinatura dEle. Amém? Agradeço muito a oportunidade nessa noite. Gostaria de encerrar com uma oração, pedir para os irmãos se levantarem. Oremos ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós estamos reunidos nesse momento para dizer, Senhor, que te amamos, para dizer, Senhor, que te desejamos e que confiamos na Tua palavra ao nosso respeito. Confiamos que o Senhor não é apenas um Deus que promete, mas um Deus que cumpre o que prometeu. E nós te pedimos, ó Deus, que nos ajude, que nos fortaleça para que não venhamos desperdiçar o tempo da espera. Para que não venhamos, ó Deus, nos perder do verdadeiro propósito daquilo que o Senhor nos confiou. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ter uma vida de obediência, uma vida, ó Deus, de compromisso. Que possamos, ó Deus, todos os dias entender quem somos em Ti. Que venhamos, ó Deus, todos os dias nos portarmos como aqueles que estão prestes a receber, como aqueles que amam servir. Como aqueles, ó Deus, que confiam na Tua fidelidade. Como aqueles, ó Deus, que confiam no Teu amor. Senhor, fortalece, ó Deus, a nossa mente. Fortalece, ó Deus, as nossas mãos. Fortalece, ó Deus, o nosso coração. Traz consolo, Deus, àqueles que estão abatidos. Traz alívio, meu Deus, àqueles que estão oprimidos. Os ajuda, Senhor, a caminhar diligentemente. Os ajuda, Deus, a ter uma espera ativa. Os ajuda, meu Senhor, todos os dias a não perderem de vista a salvação, a não perderem de vista a eternidade contigo. Senhor, levanta nesse lugar homens e mulheres segundo o Teu coração, para proclamar o Teu reino, para fazer a diferença nessa terra. Que cada uma das promessas que vão se concretizar na vida deles culmine em bênção na vida de suas famílias,
na vida de seus pais, de seus irmãos. Que o Senhor os ajude, Deus. Que o Senhor dê a cada um deles a esperança. Que eles sejam, meu Pai, conhecedores de quem Tu és, mas que também sejam conhecidos por Ti. E que esse tempo de espera, Deus, seja um tempo em que mergulhem no Senhor. Seja um tempo, ó Deus, que Te amem cada vez mais. Seja um tempo, ó Deus, que vivam para Ti e por Ti em excelência. Nós Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por esse momento. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor esteja sempre conosco. Muito obrigada, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.